Você sabe o que é depressão? Sei! Não é nada disso. Eu tô falando da geografia. Existem as depressões relativas, que é quando uma área da superfície fica com altitude inferior à das regiões próximas. E as absolutas. Um exemplo é o Mar Morto. Ai, coitado! O Mar Morto só é uma depressão absoluta porque fica abaixo do nível do mar. E é só isso. Graças a Deus! Hora do Enem no ar! Já pensou em ser um atleta das ciências humanas? Então se liga que o papo de hoje é sobre a Olimpíada Brasileira de Geografia. Quem conversa com a gente é o coordenador do evento, o professor Roberto Greco. Mas antes, é hora do nosso momento clássico, o treino pro Enem. E quem comanda a nossa equipe é o professor Roberto Marques, por gentileza. Professor, seja bem-vindo. Mais uma vez, a gente vai falar sobre espaço agrário no Brasil. Por que esse tema é tão importante? Ele é fundamental para a gente entender a sociedade brasileira e como que a gente produz esse espaço brasileiro. A gente pode fazer um mapa conceitual do tema? Pode ser? Pode. Vamos embora, professor. Se a gente pegar a geografia, né, como ciência, Beleza. a geografia ela tem vários campos ou subcampos que são contato com outros campos. Por exemplo, a gente tem um subcampo que é a climatologia, que Beleza. tem a ver também com a meteorologia, etc, etc. Tem a geografia geourbana, que envolve também elementos de sociologia e tal. No caso que a gente está trazendo aqui é a geografia agrária. É comum a gente usar também termos como espaço agrário, meio rural, campo. No momento a gente vai tratar tudo como a mesma coisa. Tem algumas nuances, mas é isso. O estudo da geografia agrária ela envolve alguns elementos, como por exemplo, questão de produção, questão de relações de trabalho, as formas de trabalho que tem no campo não são as mesmas que tem na cidade, enfim, que por sua vez, relação de trabalho está ligada à geografia econômica, né, a produção também. A geografia agrária envolve questões que são ligadas a impactos ambientais e o que essa questão traz, que para a gente agora vai ser mais importante, que é a questão de estrutura fundiária. Esse é um assunto que também conversa com história, sociologia, como você falou. A urbana foca mais nisso? Como é que é? A história e a geografia são muito difíceis a gente separar. Né? É como se fosse separar tempo e espaço. É uma coisa que conceitualmente até separa. O que é a estrutura fundiária? A forma como se divide a terra, como se dá essa relação, né, da sociedade com a terra, o uso da terra, isso está na estrutura fundiária. E não é a mesma em todo momento histórico, em todos os lugares. Então, por isso tem um diálogo forte com história e um diálogo forte com sociologia, com economia também. Bom, você trouxe uma questão que fala da Lei de Terras de 1850. Exatamente. Qual era o contexto? Só para a gente ficar por dentro. Pois é, historicamente, eu gosto de fazer uma coisa em geografia que a gente costuma chamar de articular escalas, local, global, regional e também de tempo, né? Em 1850 é um período assim, de afirmação do Segundo Reinado, por exemplo, falar bem de história, né? Isso no Brasil. Nos Estados Unidos, por exemplo, é a afirmação de um modelo de país, estrutura de país. Logo depois de 61, 65, tem a Guerra de Secessão. Então, eles estão passando por alguns momentos muito interessantes para a história e para definir como vai ser esse país. O contexto é esse. O Brasil, politicamente, economicamente, se definindo, né, como a sua estrutura. O século XIX é um século de várias revoltas populares e massacres sobre essas revoltas, e, ao mesmo tempo, é um século importante de disputa entre elites. Então, é um momento que que a oligarquia rural começa a definir um pouco melhor como que eles querem que fique desenhado o espaço agrário brasileiro, né? Então, começa a construir algumas leis. A lei, por exemplo, de 1850, ela não nasceu em 1850.
começou a aparecer em 1824, na Constituição Brasileira. Enfim, vamos para a questão que eu vou mostrar um pouquinho melhor. Show de bola! Bota aí, Renatinha, a questão 80 do caderno azul do Enem de 2017, primeira aplicação. A gente olha de cara assim, né? 1850 parece que é muita história, mas não é só história, não. Com a Lei de Terras de 1850, o acesso à terra só passou a ser possível por meio da compra com pagamento em dinheiro. Isso limitava, ou mesmo praticamente impedia, o acesso à terra para os trabalhadores escravos que conquistavam a liberdade. É um pesquisador da área de agrário, Ariovaldo Umbelino, que escreveu esse livro e foi retirado para cá. O fato legal, quer dizer, o fato da lei, né, evidenciado no texto, acentuou o processo de letra A, reforma agrária, B, expansão mercantil, C, concentração fundiária, D, desruralização da elite e E, mecanização da produção. Vamos pegar essa pequena frase aqui, o começo de frase. O fato legal, quer dizer, na lei, evidenciado no texto, acentuou o processo, quer dizer, não começou ali. Acentuou um processo que já vinha acontecendo. Não é reforma agrária, não é expansão mercantil, vamos falar sobre isso, é o de concentração fundiária. O que é concentração fundiária? As propriedades estão concentradas na mão de poucos proprietários. Agora, eu queria saber dos distratores, professor. Vou começar pela questão mercantil e mecanização da produção. O que significa essa expansão mercantil quando fala? É ampliação de mercado, ampliação de venda, da produção do campo? De certa maneira, sim. Mas isso não está na terra. É um fato, o Brasil, desde que, digamos assim, nasceu, porque não nasceu aí, né, mas como colônia de Portugal, o papel do Brasil era produzir gêneros agrícolas para exportação. E nós mantemos, de alguma maneira, se não essa característica completa, porque, tudo bem, a produção agrícola, a produção do campo não responde pela maior parte do PIB hoje, mas a estrutura que nós temos hoje, ela é em grande parte herdada daquele período, pouca coisa se mexeu. Então, falar de mercado e de terra no Brasil são coisas que a gente precisa sempre olhar, né? São duas coisas muito ligadas. E aí vem mecanização da produção. O Brasil passou por processo de mecanização da produção, sim. Isso é uma característica nossa. Não está ligado à Lei de Terras de 1850, não está. Só que isso não é um distrator que não faz parte do espaço agrário brasileiro. Faz sim, essa característica faz. Só que, de novo, assim como nós temos uma concentração fundiária, ela existe porque o nosso país é muito desigual, essa mecanização, ela acompanha também essa desigualdade. Então, são as grandes empresas, são os grandes proprietários que têm o poder, que têm a possibilidade de ter uma produção altamente mecanizada. Vamos para os outros. Letra D, desruralização da elite. Se é é porque já foi ruralizada, quer dizer, o Brasil deixou de ter uma elite que era rural? Não necessariamente. Nós temos uma elite no Brasil um pouco mais diversificada hoje, mas as oligarquias, as grandes empresas rurais, os grandes proprietários continuam sendo uma elite brasileira muito forte. Reforma agrária, né? Isso é um tema bem polêmico, que costuma ser levado de uma maneira, às vezes, muito dicotômica, né? O que seria uma reforma agrária no Brasil? Nós temos uma concentração fundiária, uma produção, via de regra, basicamente voltada para o mercado externo. Uma reforma agrária seria, em alguma medida, mudar pelo menos essas duas características, né? Mudar essa concentração fundiária e reorientar a nossa produção, um pouco mais de mercado interno, enfim. Isso vários países fizeram. Isso aconteceu nos Estados Unidos, isso aconteceu no Japão, aconteceu em vários países, aconteceu em Cuba. Isso é, inclusive, pauta de vários movimentos no Brasil. Não só movimentos do campo, mas pauta de vários intelectuais, de movimentos políticos, não só do campo, porque isso diz respeito à forma como o país está organizado, né? E, de novo, a concentração fundiária diz respeito à forma como as terras estão divididas, e essa é a grande marca do Brasil. País altamente desigual, também no campo. Então, o gabarito é a letra C. Letra C. Por quê? A Lei de Terras, ao colocar que você só pode ter acesso por meio de compra, já matou a charada. Quem não tem dinheiro não vai comprar. Quem vai poder comprar terra? Era o grande proprietário. Então, professor, chega cá pra frente.
De que outras formas esse assunto pode cair no Enem? Pode aparecer, às vezes, em gráficos. Isso é muito comum. Às vezes, a história fundiária costuma cair bastante ligada à questão ambiental, impactos ambientais, e algumas vezes ligadas a migrações, o que é um dado interessante. Saída de gente do campo, vindo para a cidade grande ou para a cidade média, fluxo de migrantes trabalhadores de um lado para o outro. Então, são assuntos que aparecem na geografia agrária. E reforma agrária pode ser um tema da redação desse ano? Reforma agrária é um tema sempre atual, porque passa pela contestação da estrutura fundiária, que é uma coisa, se não mal resolvida de uma maneira que não é muito unanimidade no país. Então, é um elemento de conflito. Reforma agrária é um tema que sim, pode, ainda que de maneira que às vezes a gente acha que não é, por exemplo, ligado à comunidade quilombola, ligado à questão de demarcação de terras indígenas. Isso é questão fundiária, isso é questão de geografia agrária. E para quem quer saber um pouco mais sobre reforma agrária, qual o seu conselho? Sobre questão agrária, sobre o campo no Brasil, tem página do IBGE, tem página da Embrapa, tem do INCRA, né? Tem um grupo de pesquisa que é bem interessante. Eu acho que é interessante para as pessoas conhecerem um pouco o que é a pesquisa de geografia agrária, que é um grupo da Faculdade de Formação de Professores da UERJ, né, em São Gonçalo, e também tem a página do próprio Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, do MST. Professor, muitíssimo obrigado mesmo por toda a ajuda. agradeço. Volte sempre. Imagina 30 mil pessoas juntas em prol da geografia. Isso acontece todos os anos com a Olimpíada Brasileira de Geografia. E quem conta pra gente é um dos coordenadores da Olimpíada, o professor Roberto Greco, por gentileza. Oi, Tudo bem, bom dia, professor? tudo bom? Seja bem-vindo. Muito obrigado. E aí, professor, conta pra quem tá em casa, o que é a OBG? A OBG é a Olimpíada Brasileira de Geografia. É uma Olimpíada para alunos de ensino médio. A gente abre também para os alunos do nono ano de ensino fundamental, se tiver alguém com muita vontade de fazer, mas as provas são um pouco difíceis para ensino fundamental. É uma Olimpíada científica de conhecimento e tem provas online e quem tiver o melhor desempenho chega na fase presencial, que vai ser em Brasília. Mas essa segunda parte, a parte presencial em Brasília, existe desde sempre, desde o início? Não, começamos no ano passado. É que a Olimpíada evoluiu no longo do tempo, mesmo porque a gente adquiriu mais experiência, começamos nós a estruturar, e desde a primeira edição, que foi toda no papel, com os gabaritos enviados por correio, com todas as dificuldades que isso implica, a gente evoluiu para uma estrutura online. No começo eram provas individuais, evoluímos a partir do ano passado para provas em equipes que fazem mais sentido para que a Olimpíada não seja só uma competição naquelas 2 horas, responde às questões e acabou, mas que seja uma ferramenta para os alunos poder pesquisar, aprender, trabalhar juntos. E desde o ano passado introduzimos também a fase presencial, que tem toda uma logística envolvida. Então, a gente faz. Quem organiza as Olimpíadas somos todos professores, alunos de pós-graduação, professores de ensino médio também estão envolvidos. E nós temos um pequeno recurso, um pouco de recurso que vem do CNPq para custear algumas partes, mas todo o trabalho é voluntário. Então, isso faz que a gente tente fazer o melhor possível, mas compativelmente com todas as outras tarefas que a gente tem que fazer do trabalho do dia a dia. E como surgiu a Olimpíada? Eu sou italiano de origem, cheguei no Brasil em 2012. Fui contratado na Unicamp e comecei a trabalhar aí. Mas eu já tinha um histórico com Olimpíadas Internacionais de Ciência da Terra. Então, daí, quando cheguei no Brasil, ainda não tinha a Olimpíada de Ciência da Terra e também não tinha uma Olimpíada de Geografia. Tinha a Olimpíada de Viagem do Conhecimento, que era de conteúdo geográfico, mas que a última edição, se lembro bem, foi mesmo em 2012. Mas vem cá, professor, são 2 Olimpíadas, né? Tem a Olimpíada Brasileira de Geografia e de Ciências da Terra. Como é que funciona? Onde elas se separam? Bom, no momento, as fases online e na fase presencial também as questões são no mesmo teste, na mesma prova, mas a ideia é que na fase presencial depois vamos a fazer 2 classificas, uma para a Olimpíada Brasileira de Geografia e uma para as Olimpíadas de Ciência da Terra.
A ideia, introduzindo a Olimpíada de Ciência da Terra, é começar a construir a ideia mesmo nas escolas, nos professores, nos decisores também políticos, da existência dessa área do conhecimento e da ideia que possa o conteúdo relacionado a essa área estar junto e ser utilizado para trabalhar os conteúdos também de várias disciplinas de forma interdisciplinar. Porque falando de ciência da Terra, dá para falar de física, química, geografia, dá para juntar Tudo, um monte de biologia matemática. pra caramba. Biologia, toda a parte das fósseis, paleontologia, dinossauros, tem toda essa parte. É interessante que também a equipe que coordena essas duas Olimpíadas que estão trabalhando junto, somos eu, lá da Unicamp, formado em Ciências Naturais, então nem geólogo, nem geógrafo. Tem a professora Anete, da Universidade de Brasília, que é geóloga, e o professor Clipson, que é da Unifal e ele é geógrafo. Então, nós mesmo é muito bacana também trabalhar juntos para ver os diferentes olhares e tentar trabalhar isso e levar isso para as provas e nas atividades. Qual a diferença entre a geografia e ciências da Terra? A ciência da Terra, ela estuda, trabalha, pesquisa tudo o que está relacionado com o planeta Terra. Então, desde a sua origem... Muito amplo, né? Desde a sua origem, como se formou, como evoluiu o planeta, como ele interage com os outros corpos do universo, do sistema solar, com o Sol, a Lua e as estações do ano, toda essa parte que afeta o clima, todas essas interações entre o ciclo da água, o ciclo geral da atmosfera, a superfície terrestre e a superfície terrestre com tudo o que está relacionado às energias que vêm do interior da Terra, que gera o deslocamento das placas tectônicas, os vulcões, terremotos, as erupções. Então, tem essa interação entre essas forças endógenas e exógenas que estão acontecendo ao mesmo tempo. Temos a geosfera, a hidrosfera, a atmosfera, a biosfera, toda a parte da vida que também vai interagindo com a superfície terrestre. E isso está acontecendo desde muito tempo. Desde sempre. São mais de 4 bilhões de anos, então é uma história muito longa. O tempo geológico tem um papel fundamental para tentar entender todas essas dinâmicas. Então é um conjunto de ciências que vão se ajudando para tentar fazer sinergia e tentar entender fenômenos que são todos conectados entre eles. Então, não tem como estudar a erosão das montanhas sem levar em consideração o clima, sem levar em consideração o ciclo da água. A geografia se interessa por essa parte, mas ela sempre olha para a interação entre a natureza e a espécie humana. Ela vai ver como os seres humanos interagem com o espaço e como se organizam e utilizam espaço e como construem as relações sociais, econômicas, políticas na superfície da Terra. Agora, professor, soube que você está preparando um livro com a Unicamp. Que história é essa? Desde o ano passado, surgiu uma disciplina nova para os alunos da licenciatura de Geografia. Essa disciplina se chama Práticas de Geociências na Educação Básica. Então, o foco é todos os fenômenos, processos, ciclos relacionados à ciência da Terra, às geociências em geral. Eu não tinha um livro para sugerir aos alunos, podem estudar aqui. Então, comecei a juntar os materiais, tive um edital da Unicamp para produzir material também em forma de livro, aproveitei disso para juntar os materiais que estava preparando para as aulas, mais colaborações de outros alunos da pós-graduação que trabalhavam com esse tema, e produzimos o livro que está para ser impresso daqui a pouco e vai ter também uma versão e-book que vamos disponibilizar gratuitamente. Então, vai ser do site que temos sobre ensino de geociências na Unicamp. E a ideia é de difundir. Eu soube que nesse livro tem alguns experimentos. Tem como dar um exemplo para a gente aqui? Bom, uma atividade pode ser essa daqui. Acontece bastante, conversando com os alunos, que de repente surgem as dúvidas sobre como pode ser que nas montanhas, em altitudes elevadas, se encontram fósseis. Fósseis, às vezes, de
organismos marinhos, como bivalve e outros gasterópodes, como chegaram a 1.500, 3.000 metros de altitude? Porque a resposta que sempre se dá para as crianças e todo mundo é que antigamente tinha mar aqui. É Tá, verdade. tudo bem, mas vamos entender um pouco melhor o que isso significa. Significa que estamos a 3.000 metros, de repente tinha outros 1.000, então o nível do mar era 4.000 metros mais alto do que está hoje. É muita água, nem tem toda essa água no mundo. Então, tem uma atividade que nos ajuda um pouco a entender melhor esses processos, do porquê encontramos fósseis nas montanhas. Se utiliza uma caixinha de plástico transparente e a ideia de desenhar uma linha azul que simula o nível da água. Então, imaginando que essa seja uma bacia onde vão se acumulando sedimentos. Pode ser uma lagoa, pode ser um mar. E vamos imaginar que todo em volta tem montanhas com vales, onde quando chove a água vai nos vales e vai levando consigo sedimentos que o intemperismo disponibilizou, eles vão sendo transportados e vão se acumulando no fundo dessa bacia. Vamos começar a depositar camadas de sedimentos. Eu aqui estou utilizando areia e farinha de trigo. Vou fazer uma camada de farinha, ou seja, mudando, aconteceu algum processo e tive uma deposição de outros tipos de material. Vamos a voltar outra camada com areia. E agora vamos a introduzir o elemento do pequeno organismo, um bivalve, que ele morava nessas profundidades, nessa bacia, nesse oceano, e ele morreu. E daí vai ser sepolto para outras camadas de sedimentos e ele vai virar um fóssil. E ainda estamos para baixo do nível do mar. Sim. Estamos na profundidade marinhas. Agora, o que pode acontecer é que as forças da tectônica das placas que deslocam as placas podem começar a empurrar todas essas camadas de sedimentos e, de repente, o que vai acontecer é que se começam a formar dobras e aquele fóssil que está aqui, agora, se tiver algum processo de intemperismo, começa a aparecer. E agora temos o fóssil do bivalve, Que estava abaixo do nível do mar. agora está no topo da montanha. Você trouxe outra experiência. Um dos assuntos que se trabalha em geografia é também os aquíferos, águas subterrâneas, que é um tema super importante, porque está relacionado. Bom, água, todo mundo precisa. Tive faz pouco tempo o Fórum da Água em Brasília, então é um tema super atual. Tem várias regiões que têm aquífero, ou seja, tem água nos subsolos que dá para poder ser aproveitada para uso potável, para as pessoas beber e usar. Só que como é armazenada essa água nas rochas? Nas imagens que muitas vezes aparecem nos livros, nas explicações, o que os alunos ficam entendendo é que tem como grutas, cavernas subterrâneas, onde tem rios subterrâneos, ou seja, com água Tem solta. rios mesmo. Você ali, pode água pôr corrente. a máscara e ir mergulhar e nadar nesses aquíferos Sim. como se fosse. Bom, rochas como essas podem ser aquíferos. A água está armazenada em rochas como essas. Rochas, muitas vezes rochas sedimentares ou, de qualquer forma, rochas que têm uma porosidade. Bom, a ideia é que se dá para a água entrar, o ar deveria sair. Então, se deveriam formar bolinhas de ar. Então, está acontecendo nada. Isso é um granito, isso é um diabaso, outra rocha magmática. Agora, vamos supor essa daqui. As bolinhas já ficam lá, o fim Aí, dela. aos poucos, E a água começa... começa a se infiltrar. Esse daqui também. Isso é Essa é mais rápida, Isso tem bem mais boa. Agora, para quem quer saber um pouco mais sobre a Olimpíada Brasileira de Geografia, busca onde? Então, tem um site, Obgeografia, onde já dá, a partir da semana que vem, fazer as inscrições. Tem um regulamento, então, primeiro, ler com cuidado todo o regulamento para entender Isso. todo o que... O nosso foco não é tanto
as competição, ver quem é melhor do outro, não é isso. É que todo mundo brincar de aprender. Isso é nosso Isso objetivo. é sensacional. Né? Bom, professor, eu só tenho a agradecer a todo o papo. Muito obrigado, obrigado. mesmo, cara. Muito obrigado mesmo. Volte sempre que quiser, viu? Foi um prazer enorme. Obrigado. E é isso aí, galera. Aprender é bom demais. E que tal conquistar ainda mais conhecimento? O nosso canal no YouTube tá te aguardando. youtube.com/TV Escola. E até mais. E quem conversa com a gente sobre é o coordenador... Não era aqui, não? Ah, tá. Beleza.